Bom, eu vou começar apresentando um pouco de sua história. Giotto de Bondone foi um dos precursores do Renascimento. Ele nasceu em 1267, em Colle di Vespignano, na Itália. Ele era filho de um pequeno fazendeiro. Dizem que aos seus 12 anos, Giotto foi visto desenhando uma das cabras de seu pai. Dizem também que, trabalhando como aprendiz de um mercador florentino, ele insistiu para ser admitido no ateliê do pintor Cini di Pepo, também conhecido como Cimabue, um grande mestre da pintura do século XIII. Giotto é considerado por estudiosos da arte como um grande inovador, pois introduziu a perspectiva na pintura. Foi também um artista que fez a ligação entre a arte medieval e a renascentista. Logo, também é considerado um dos precursores do Renascimento. Giotto de Bondone era um homem caseiro e espirituoso. Casou-se e teve 6 filhos. Na cidade de Florença, tinha ótima reputação e era considerado um homem rico. Bom, ele faleceu rico e com alto estatuto social. Foi enterrado com honras de um nobre na Santa Reparata. Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, incluiu Giotto na parte do Purgatório, citando ele como um grande pintor que superou o próprio Cimabue. Não se conhece a data certa de seu nascimento, e também há dúvidas quanto ao ano. Há também uma lenda sobre Giotto, que diz que um dia, enquanto cuidava das ovelhas, desenhou uma delas numa rocha, e que o pintor Cimabue, que passava por ali, viu o desenho e ficou tão impressionado pelo talento do menino que o levou para o estúdio como aprendiz e discípulo. Giotto tinha conseguido desenhar uma ovelha numa forma tridimensional, o que chocou muito o pintor. Ele era um aprendiz com muito talento, técnica e caráter divertido. Numa ocasião, Giotto pintou uma mosca sobre o nariz de um retrato do Cimabue, e era tão realista que seu mestre tentou pegar a mosca com a mão. Foi neste momento que Cimabue percebeu que o aluno tinha superado o mestre e não tinha mais nada para lhe ensinar. Obras. As primeiras obras conhecidas de Giotto são uma série de afrescos sobre a vida de São Francisco, pintados na igreja de Assis. Cada afresco representa uma passagem na vida do santo, e as figuras humanas e os animais aparecem representados de forma realista. Entre 1305 e 1306, Giotto pintou uma série de 38 afrescos na Capela Arena, em Padua, contando a vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Entre as diversas cenas ali representadas está um impressionante juízo final. Giotto fez ao todo 136 obras de arte. Na pintura gótica, o nome Giotto de Bondone destacou-se entre 1264 e 1337. Apesar de o pintor italiano representar uma transição para o renascentismo, desenvolvendo novas concepções e métodos de trabalho, buscando um realismo cada vez maior. Ele não gostava das cores vivas e brilhantes, e linhas longas e elegantes, próprias do estilo bizantino, e compreendeu que através de tons cromáticos é possível criar efeitos de luzes e sombra para que seja possível dar relevo aos corpos, conferindo peso e o volume. Foi um indicador do espaço tridimensional e de figuras com perspectiva na pintura europeia. Faleceu rico e com alto estatuto social. Foi enterrado com honras de um nobre na Santa Reparata. Giotto realizou também diversas obras por encomenda de príncipes e altas autoridades da igreja, em Roma, em Anápolis e em Florença. Em 1334, a cidade de Florença concedeu a Giotto o título de Magno Magistere, mestre maior, e tornou-o arquiteto oficial da cidade e superintendente de obras públicas. Giotto desenhou o famoso Campanário de Florença. Giotto fez ao todo 136 obras de arte. Na pintura gótica, o nome Giotto de Bondone destacou-se entre 1264 e 1337.
Apesar de o pintor italiano representar uma transição para o renascentismo, desenvolvendo novas concepções e métodos de trabalho, buscando um realismo cada vez maior. Características das obras. Nele, o pintor representa as vidas de Jesus e a da Virgem Maria com um naturalismo distante da rigidez da Idade Média e mais inclinado ao estilo humanístico do Renascimento que viria um século depois. A característica principal do seu trabalho é a identificação da figura dos santos como seres humanos de aparência comum. Destacou como temas de suas obras as figuras dos santos da Igreja Católica, porém, estes foram retratados como figuras humanizadas com aparência de seres humanos comuns. Sua obra foi marcada significativamente pelo estilo naturalista, sendo que havia uma impressionante fusão entre a realidade e a natureza. Outras características importantes das suas obras foi a abordagem de eventos do cotidiano, em oposição ao tradicionalismo da arte medieval, que enfatizava cenas estilizadas e imóveis. Portanto, Giotto rompeu com o tradicional arte da Idade Média. Em suas obras, há uma hierarquia de acordo com a importância dos personagens retratados. Logo, Jesus foi pintado sempre acima dos santos e maiores que os anjos. Os seres humanos são retratados com características próprias, respeitando a individualidade de cada um. Valorização da vida e do humano, de acordo com o escritor austríaco Emil Fincher, Giotto foi o primeiro mestre do novo humanismo. Giotto foi um dos primeiros artistas a experimentar com as técnicas da perspectiva, o que lhe permitiu criar a ilusão de espaço tridimensional em uma superfície bidimensional. Sua ênfase no naturalismo, observação detalhada de forma humana e incorporação das ideias clássicas em seu trabalho foram elementos-chave que definiram a arte do Renascimento. Resumo: Giotto di Bondone foi um artista importante por quebrar as regras fixas da pintura medieval. A partir de imagens dialéticas, interrompeu uma tradição com o impressionante naturalismo das formas. Principais obras. Podemos dizer que uma das obras mais conhecidas de Giotto é a pintura chamada O Beijo de Judas, já que ela quebra as tradições de narração de cenas medievais. Nós sabemos que essa quebra de tradição é algo que o Giotto fazia, já que ele saía dos padrões ao retratar os santos da Igreja Católica com um ar humanizado. Além do Beijo de Judas, podemos citar outras obras famosas, como, por exemplo, os afrescos da Capela degli Scrovegni, Crucifixo de Santa Maria Novella, A Virgem e o Menino, o mosaico da antiga Basílica de São Pedro, a Lamentação, entre outras obras conhecidas. É importante ressaltar que a cena da morte de Cristo foi admirada por muitos artistas renascentistas, por causa da força dramática da cena em seu trabalho. O Michelangelo, que estudou a obra de Giotto, inspirou-se no seu trabalho para fazer a famosa pintura da Capela Sistina.